Então vamos para a segunda parte do capítulo de campo elétrico, né? Dando continuidade aí e concluindo o estudo desse capítulo 3. Vamos lá. Ó, até aqui, pessoal, então nós conseguimos dar orientação para o vetor campo elétrico de acordo com a carga de prova, né? De acordo com a relação dela com a carga fonte, o jogo de sinais, a orientação da força, e a partir da força nós orientamos o vetor campo elétrico. Então vamos resumir toda essa informação discutida até agora, mas agora fazendo referência à carga fonte, tá? Porque a partir do momento que nós deduzimos o campo elétrico em função da força elétrica, para que haja força elétrica, obrigatoriamente precisamos de duas cargas, a carga fonte e a carga de teste, né? Ou a carga de prova. Assim como no campo gravitacional, como é que eu provo que o planeta tem um campo gravitacional? Colocando uma outra massa na presença dele. No nosso caso, o nosso peso prova a existência do campo gravitacional na região que nós estamos, tá certo? Mas fica a pergunta, né? Provamos a existência do campo gravitacional pela presença de uma massa de teste. Provamos a existência do campo elétrico pela presença de uma carga de teste. Mas será que o campo gravitacional e o campo elétrico só existem porque existe ali uma massa ou uma carga de teste? Não. O campo gravitacional existe porque o planeta gerou esse campo gravitacional. E o campo elétrico existe porque a carga-fonte gerou esse campo elétrico em torno dela, independente de ter ou não a presença de um elemento de teste. Então, o planeta, a gravidade dele está em volta dele, independente da nossa presença. A carga-fonte gera o campo elétrico, independente de ter uma carga de teste perto dela, tá certo? Então, com base nisso, agora, nós vamos entender o comportamento do campo elétrico a partir da sua matriz, da sua fonte, tá certo? E não a dependência de uma carga de prova, porque nem sempre teremos a carga de prova ali presente. Então veja aqui nessa primeira comparação aqui, na primeira análise, se nós temos veja, lembrando, né, carga maiúscula, Q maiúsculo é a nossa fonte do campo elétrico, e o Q minúsculo é a nossa carga de prova. Aí, complementando também, você pode pensar assim, é só a carga grande que produz um campo elétrico? A carga pequena não? Não. Toda carga elétrica gera um campo elétrico em volta de si. Tá? Nesse caso aqui, ambas as cargas produzem campos elétricos. E o campo de cada uma é que faz força na outra carga. Então, essa força aqui, vermelhinha, quem está aplicando ela é o campo elétrico da carga grande. E claro que existe uma força aqui, ó, terceira lei de Newton, ação e reação. Existe outra força repulsiva aqui que está sendo aplicada pelo campo elétrico da carga pequena. Mas, sabendo então que toda carga produz seu próprio campo elétrico, então a gente pega uma como referência e faz o estudo em cima dela. Então, com a carga fonte positiva e a carga de prova também positiva, nós já sabemos que a força é repulsiva, então essa força aponta aqui para fora, ou que o livro chama de sentido de afastamento, né? O que essa força quer fazer? Ela quer afastar essas cargas porque elas se repelem. Então é chamado direção de afastamento, tá bom? Então nós temos a força elétrica de repulsão e por ser uma carga de prova positiva, nós já concluímos anteriormente, que força e campo terão mesmo sentido. Então, a nossa carga fonte positiva gerou um campo elétrico aqui que causou essa repulsão na carga de prova positiva, ok? Agora, observe. Se a carga fonte for negativa e a nossa carga de prova positiva, o que nós temos? Sinais contrários. Sinais contrários é força de atração, né? Então, a força aponta para o lado da carga fonte.
porque a carga fonte está puxando a carga de prova para ela. É atrativo. Mas como, veja, a carga de teste é positiva. Isso garante que a força e o campo apontam para o mesmo lado. Ok? Carga de teste positiva, força e campo apontam para o mesmo lado. Desculpa, teve uma pausa no vídeo aqui sem querer. Então, carga de prova positiva, tá? Força e campo apontam para o mesmo lado. Beleza? Claro que a fonte causou uma mudança na força, né? Fonte com o mesmo sinal da carga, repulsão. Fonte com sinal trocado da carga de prova, atração. Mas o fato da carga de prova ser positiva me garante que a força e o campo apontam para o mesmo lado. Agora perceba, se a minha carga fonte é negativa, se a minha carga fonte é positiva, como na primeira aqui, mas a minha carga teste agora é negativa. O que eu tenho? Mais uma vez, sinais opostos. Sinais opostos me garante força de atração, né? Força de atração. Porém, a carga de prova sendo negativa, nós concluímos anteriormente que força e campo terão sentidos opostos. Ó, a fórmula lá, ó. Vetor força igual produto da carga pelo vetor campo. E a carga negativa faz o vetor ficar invertido. Então, força e campo aqui estão opostos por conta da carga de prova ser negativa. E, por fim, se a carga fonte e a carga de prova forem negativas, teremos repulsão, cargas de mesmo sinal. Então, se é repulsão, a força aponta aqui para fora, né? Sentido de afastamento. Mas a carga negativa me diz que força e campo têm que ser opostos, por causa da fórmula aqui, ó. Ok. Então, dessas 4 análises, nós vamos tirar 2 conclusões, né, que vai simplificar todo esse monte de informações aqui nesse slide aqui, que você pode estar com a cabeça dando pirueta aí agora, pensando, é muita confusão, vai virar bagunça. Mas vamos enxugar o negócio e observe o seguinte, esquece a força agora, esquece os vetores vermelhos, analisa só o vetor campo elétrico. Como é a nossa carga fonte aqui, ó, positiva. Para onde o campo elétrico dele está apontando? Para fora, no sentido de afastamento. Olha aqui, a carga fonte positiva. Para onde o campo elétrico aponta? Para fora. Exatamente como aqui. Veja, a mesma fonte gera o mesmo campo, tá? Apontando para fora. Agora, olha a carga fonte negativa. O vetor campo elétrico apontou para dentro dela, que o texto do livro chama de aproximação. Eu costumo dizer campo apontando para fora da carga, né? E campo apontando para dentro da carga. Eu uso esse conceito. O livro usa campo de afastamento, campo de aproximação. Aí, mais uma vez, fica a seu critério qual a melhor informação que você vai conseguir assimilar, tá? Se quiser falar campo apontando para fora, para dentro, é uma opção. O livro diz campo de afastamento, campo de aproximação. O que ficar melhor entendido para você, você usa esse conceito aí na vida. Então, carga negativa, né, a fonte negativa, veja que o campo elétrico aponta para o lado dela, aqui e aqui. Carga fonte positiva, o campo aponta para fora, tá certo? Para fora dela. Então, em resumo, simplificando, é isso. Então, pessoal, o resumo das 4 figuras anteriores, né, que eu falei que ia resumir, é isso aqui, ó. Veja que está mais simples agora. Eu não tenho mais a dependência da carga de teste. Eu não tenho carga de teste aqui perto. Eu tenho 2 fontes, 2 cargas grandes. Uma carga positiva
veja que a partir dela, o campo elétrico dela, ó, aponta para fora dela. Por isso que eu uso o termo para fora. Essa imagem ajuda a entender isso que eu falo. E a carga fonte negativa, o campo elétrico aponta para ela, para dentro dela. Percebeu? Então, esse daqui, ó, é parecido com o campo gravitacional da Terra, né? A gravidade aponta para dentro da Terra. Então, esse aqui é que se parece com o campo gravitacional da Terra. Mas, enfim, agora daqui para frente a gente não precisa mais ficar falando em campo gravitacional. Então, o importante agora, essa conclusão é: carga positiva gera campo elétrico para fora dela, que o livro chama de campo de afastamento. E carga negativa gera campo elétrico para dentro dela, que o livro chama de aproximação. Tá certo? Então, até peço aí que se manifestem depois aí no grupo, ou no chat, ou no momento síncrono, dizendo aí qual o conceito ficou mais claro para você, tá? Se você prefere que a gente use o termo campo para fora na positiva e campo para dentro na negativa, ou se você prefere o conceito do livro, campo de afastamento, campo de aproximação. Porque a hora que você se manifestar, a maioria aí, a gente usa essa nomenclatura aí de acordo com o melhor entendimento para vocês, tá certo? Então, partindo lá da fórmula do campo, né? Força dividido pela carga, né? No módulo. A lei de Coulomb, né? Para uma força elétrica que é dada por F igual a K, Qzinho, Qzão sobre D quadrado, né? Produto entre as cargas. Então, veja que aqui é a carga de prova, aqui também é a carga de prova, e aqui está a carga fonte. Então, veja o que vamos fazer agora. Nós vamos substituir F na equação do campo elétrico. Então, no lugar do F, nós vamos escrever a lei de Coulomb. Tá? E aí vai ficar campo elétrico igual, no lugar da força, K, Qzinho, Qzão sobre D quadrado, dividido pelo Qzinho que está aqui, ó. A fórmula do campo dividido pelo Qzinho. Então, perceba que a carga de prova apareceu aqui em cima e aqui embaixo. O que eu posso fazer? Posso cancelar. E aí, o que sobra? Sobra campo elétrico igual a constante eletrostática, né? 9 vezes 10 a nona no vácuo, vezes a carga fonte dividido pela distância ao quadrado. Não dependo mais da carga de prova. É exatamente isso aqui, ó. É a carga fonte sozinha agora. Eu consigo calcular o campo dela em qualquer ponto que eu queira. Veja, agora observe o seguinte. Eu calculo o campo numa posição que está a uma distância d qualquer aí. E se eu mudo a distância, muda o valor do campo. Então, o campo elétrico ele não é constante. Ele muda com a distância. Assim como a força muda, o campo muda. Tá certo? Então, nós vamos calcular o campo num determinado ponto. Mudou o valor da distância, o valor do campo vai mudar. Esse campo só não muda o valor se você pegar em cada seta dessa aqui, você pegar a mesma distância, tá? Aí quer dizer, aí eu vou criar um círculo aqui, ó, na verdade uma esfera, onde o valor do campo é exatamente o mesmo, porque eu estou na mesma distância da carga fonte. Tá? Contudo, veja que cada ponto é um vetor diferente. Cada um tem uma direção diferente. Quer dizer, então, que o campo elétrico em si, em cada ponto, ele é totalmente diferente. Ou ele muda de valor, ou ele muda de direção. Então, não posso dizer que o campo aqui é igual ao campo de cá, porque a direção mudou um pouquinho. O valor pode ser o mesmo, mas a direção não. Assim como, se eu pegar no mesmo eixo aqui, no mesmo vetor, o campo aqui é diferente do campo aqui. Está na mesma direção, no mesmo sentido, porém a distância mudou. Se mudou a distância, mudou o seu valor. Tá certo? Aqui também, lembrando lá da hipérbole cúbica, né? Lá da força, quando a gente relacionou força pela distância, aqui ele está relacionando o campo pela distância.
Então, isso mostra que o campo muda radicalmente o seu valor, porque ele também é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, o campo elétrico também ele cai muito rapidamente na medida que você se afasta da carga fonte. Tá, ok? Então, aqui a gente já deu uma melhor entendida, né? uma resumida na questão do conceito do campo elétrico aí, beleza? Agora, sabendo identificar o campo elétrico gerado por uma carga, independente de cargas de teste, e se nós tivermos várias cargas fonte, né? Ou várias cargas consideradas como fontes. Porque a questão da carga fonte, ela não é única, eu não vou ter uma única carga fonte sempre. Eu posso ter várias cargas onde, como falei anteriormente, todas as cargas geram campos elétricos, independente do tamanho dela, toda carga gera campo elétrico. Assim como, espero ser a última comparação gravitacional, né? Todos nós, por termos massa, todos nós geramos campo gravitacional em volta da gente. O problema é que quando a gente calcula o valor desse campo, a nossa massa é tão pequena comparada com um planeta que a gravidade é infimamente pequena. E aí ela não causa, assim, ela até atrai os objetos à nossa volta, mas não é suficiente para arrastar nada para cima da gente, tá certo? Então nós também geramos campo gravitacional. Enfim, toda carga elétrica gera campo elétrico. Então se eu tiver três cargas que eu vou considerar como três fontes, né? E aí eu pego um determinado ponto aqui, nesse ponto A, aí eu quero saber nesse ponto A como é que fica o campo elétrico resultante. Por quê? A carga 1 ela vai gerar um campo nesse ponto. A carga 2 também, a carga 3 também. Aí esses três campos vão se combinar vetorialmente e gerar um campo resultante. Então veja, a carga 1 é positiva. Carga positiva produz um campo apontando para fora dela. Então, a partir da carga, para fora dela, no ponto A, né, do ponto A para fora, aponta para cá. No eixo que passa pela, né, na reta que passa pela carga. Então, está aqui o campo da carga 1. A carga 2 é negativa, então o campo dela aponta para ela. Então, partindo do ponto A, o campo 2 aponta para a sua carga fonte. A carga 3 também positiva. Então, a partir do ponto a carga 3 tem um campo para fora dela. Então, temos aqui o campo 1, campo 2, campo 3. Tamanhos diferentes, porque aí depende do valor de cada carga. Então, claro que a carga 2 vai ter um valor menor, assim como a carga 3. A carga 1 é a que tem o maior valor de carga, né? E vetorialmente falando, aqui foi feita a soma vetorial usando a regra do polígono fechado, tá? Aí essas regras de vetores são faladas lá no primeiro ano. Eu não trabalhei com vocês no primeiro ano. Eu sei que todo primeiro ano que eu trabalho, eu explico essas regras vetoriais. Não sei se o professor de vocês na época explicou regras vetoriais. Se não explicou, é necessário que vocês se manifestem aí para a gente marcar um momento só para explicar regras de vetores, porque a gente vai precisar muito de regra vetorial aqui, tá bom? Então aí, qualquer coisa, se tiver dúvida com vetores, se viu, mas não lembra, ou se não viu, me avisem para a gente combinar um momento para falar só de vetores, independente da eletricidade, porque vetor ele é usado em várias situações físicas, aí, inclusive começa lá no primeiro ano, por causa da mecânica, das leis de Newton, da força que é estudada lá. Tá? Então, depois a gente fala sobre isso. Então, a regra do polígono fechado diz que você pega cada vetor, ó, vetor 1 está aqui, exatamente do mesmo jeito, mesma direção e mesmo sentido, mesmo tamanho. Depois você pega o vetor 2 e coloca ele em sequência. Então, pegando ele aqui com essa direção e sentido, aonde termina o vetor 1, começa o vetor 2. Então, esse cara é exatamente esse cara.
E aonde termina o vetor 2, começa o vetor 3, com suas características originais. Então, ele vem para cá e fica emendado. Então, temos vetor 1, vetor 2, vetor 3. Feito essa sequência, você começa no começo do primeiro vetor e fecha a figura. Por isso se chama polígono fechado. Uma figura de vários lados, fechada. Então, esse vetor E aqui, ó, esse campo E, ele está fechando a figura, ele é o resultante. Então, a combinação desses três campos gera esse campo aqui, com essa direção, esse sentido e esse tamanho. Ok? Então, os três combinados gerou esse vetor resultante aqui, esse campo resultante. Então, aqui feito só em termos de figura, né? Só o gráfico. Mas tem como, quando necessário, tem como fazer os devidos cálculos aqui para a gente saber o valor desse cara aqui. Daí a importância de se conhecer e de lembrar das regras vetoriais, tá bom? Então aqui, ó, na ilustração, o vetor E, né, geralmente eu colocaria um Rzinho aqui de campo resultante, mas ele não quis pôr. O vetor E é a soma vetorial do campo 1 mais o campo 2 mais o campo 3. Então, veja a presença das setinhas aqui dos vetores. Isso é uma soma vetorial. Tá? Em termos numéricos, eu não vou pegar o valor 1, 2 e 3 e somar. Tá? Lembra disso. Vetor não é pegar o número e somar direto. Eu preciso conhecer a direção, o ângulo, calcular tudo de acordo com as regras vetoriais aí, para encontrar, então, esse valor numérico aqui, tá ok? Aqui ele só generaliza que o vetor campo resultante é a soma vetorial de quantos campos tiverem, de quantas cargas tiverem. Então, campo 1 mais campo 2, mais tantos campos, mais campo N. Né? Então, se tiver 10 campos aqui, vai ter 10 vetores somados aqui, 10 campos somados. Então, aqui está só generalizado, tá certo? Então, vamos lá. Agora vamos ver o exercício resolvido 4. No livro ele está na página 45, em que ele pede para determinar o campo elétrico num ponto P, distante 20 centímetros de uma carga Qzão, eletrizada com 8 microcoulombs de carga, tá? Carga positiva. Está no vácuo, né? Sempre que ele dá a constante K0, 9 vezes 10 a nona, ele está no vácuo, mas também pode ser considerado que ele está no ar. E aí, de forma bem simples, aí, né, temos a carga 8 microcoulomb, 8 vezes 10 a menos 6, distância de 20 centímetros é 0,2 metros, ou 2 vezes 10 a menos 1. Aqui também fica a seu critério matemático, qual número você prefere usar. A representação da figura, né? Nós temos a carga Q, diz que ela está aqui numa posição C aqui qualquer. A distância D, temos o ponto P, né? Que é a distância de 20 centímetros. E como é uma carga positiva, o campo aponta para onde? Para fora da carga, né? Então ele aponta para esse lado aqui. Mas isso aqui é só uma figura representativa. Esse ponto P poderia estar do lado de cá, e aí o campo apontava para cima aqui. Esse ponto P podia estar aqui na horizontal, apontando para a esquerda, podia estar aqui na direita, apontando para a direita, podia estar aqui na parte de baixo, apontando para baixo, enfim. Isso aqui é um desenho que, caso você queira fazer, caso ele peça para representar, você vai fazer e colocar o ponto P aonde você preferir, tá certo? A não ser que ele dê a posição exata e diga exatamente aonde está. Caso contrário, é livre essa questão da figura aí, e mesmo assim nem é obrigado a fazer essa figura, a não ser que ele peça. Então nós temos a fórmula do campo, né, independente da carga, porque se fosse dependente da carga, seria aquela força sobre a carga de prova. Então o campo é Kqzão sobre D quadrado, a constante 9 vezes 10 a nona, a carga 8 vezes 10 a menos 6, a distância 2 vezes 10 a menos 1, ou 0,2, elevado ao quadrado.
o que nos dá 18 vezes 10 a quinta Newton por Coulomb. Tá? Então, aqui, se você... 8, né, dividido por 4, né, porque aqui está o quadrado, 8 dividido por 4, vai dar 2, né, 2 vezes 9, 18. O 10 a menos 1 ao quadrado dá 10 a menos 2, 10 a menos 2 sobe positivo, com 10 a menos 6, 10 a quarta, 10 a quarta vezes 10 a nona, 10 a menos 4, desculpa, 10 a menos 2 sobe positivo, com 10 a menos 6, 10 a menos 4 com 9, 10 a quinta. Veja que aqui não está em notação científica. Eu sempre vou estar falando isso porque você pode se deparar com uma situação, com algum exercício, alguma prova, seja Enem, seja vestibular, seja concurso, que se cai uma questão de física, pode ser que o problema te peça a resposta em notação científica. Isso aqui não é notação científica. Isso aqui é só um número em potência de 10. 18 vezes 10 à quinta. O que é notação científica? Esse número aqui tem que ser menor que 10. Então, você é obrigado a pegar a vírgula do 8 e trazer ela para perto do 1, ficando 1,8 vezes 10 à sexta. Porque você deslocou a vírgula uma casa para a esquerda, isso faz a potência aumentar uma unidade, né? Porque lembrando que essa potência aqui é o número de casas que a vírgula anda. Então, como não pediu notação, a resposta pode ficar assim, 18 vezes 10 à quinta. Se pedir notação, tem que ser 1,8 vezes 10 à sexta, que é o mesmo número. Então, a direção do campo é dessa reta que ele desenhou aqui, né, da direção CP, né? E com a carga positiva, o sentido do campo é de afastamento. Como eu falei, é a nomenclatura que o livro usa. Ele chama esse campo de afastamento. Eu chamo de campo apontando para fora. Se fosse negativo, apontava para o lado da carga. E ele ia chamar de campo de aproximação. Beleza, pessoal? Então é isso. Bom, aqui nós temos o que entender o conceito de linhas de força ou chamadas linhas de campo. Tá? Então veja aqui nessa representação aqui que a linha de força ou linha de campo é essa linha azul. Tá? Essa curvatura aqui está desse jeito, porque se eu pensar, mas não tinha que ser reto, né? A linha do campo, ele é um vetor, o vetor é reto. Mas a linha de campo em si, não necessariamente, porque isso aqui significa que eu tenho várias cargas fonte aqui na região, aqui na proximidade, eu tenho várias cargas interagindo e a combinação delas produziu essa curva, tá bom? Mas aí, em cada ponto da curva, eu posso traçar o campo elétrico na forma vetorial. Aí sim, o vetor é reto. Ele é tangente à curva. Então, aqui ele aponta para cá, no ponto B, tangente à curva, ele aponta para cá, tangente ao ponto C aqui, e assim por diante, tá? Então, os vetores são retos, mas a linha de força ou a linha de campo, não necessariamente ela será reta, tá? Então, em muitas situações, ela não será reta de jeito nenhum. Aqui tem uma outra representação, que veja que aqui nessa região eu tenho as linhas de campo chegando paralelas e provavelmente retas. Aqui elas estão saindo retas e paralelas, mas aqui elas foram encurvadas. Isso com certeza devido à influência de cargas extras aí colocadas na região. E o que ele também quer representar aqui é que a mesma quantidade de linhas, né? Se eu contar o número de linhas aqui, eu tenho o mesmo número aqui, aqui, só que elas estão espaçadas de forma diferente nessa região, nessa e nessa. Aqui é onde ela está mais concentrada. Então aqui eu tenho um campo elétrico mais intenso. O valor numérico dele aqui é maior. Aqui eu tenho um campo elétrico menos intenso, ele está mais esparramado. Então, se eu pegar um ponto aqui individual e calcular o campo, eu vou ter um campo menor do que aqui. E aqui eu vou ter um valor intermediário, né? Porque aqui
O mais afastado é esse, depois esse, e esse é o mais próximo. Então, em termos de valor, aqui eu vou ter o maior valor de campo, aqui o menor valor de campo, e aqui um valor intermediário entre o máximo e o mínimo, tá certo? Então, aqui só reforçando o que falamos um pouco mais atrás, né? As linhas de força da carga positiva, né? São linhas radiais, quando a carga é pontiforme, é um ponto de carga, são linhas radiais aí. Se pensar isso aí de forma tridimensional, é como se fosse uma esfera cheia de espinhos, né? Pensa uma bolinha cheia de espinhos aí, uma mamona, né? Enfim, mas são linhas então radiais, não tendo interferência de outra carga, essa linha é reta, tá? Apontando nessas direções aí. O vetor campo está aí, mostrando então da carga positiva um campo apontando para fora da carga, ou afastamento, segundo o livro. Na carga negativa, da mesma forma, a diferença é só a orientação, que as linhas apontam para dentro da carga, ou de aproximação, conforme o livro. O livro ainda usa um outro conceito que eu não gosto, mas se você for olhar os exercícios do livro, eu marquei alguns, mas se você quiser aprofundar, dê uma olhada nos outros problemas também, tenta fazer, se tiver dúvida pode me procurar. Tem um dos exercícios lá que o livro usa o conceito linhas de campo nascem na carga positiva e morrem na carga negativa. Eu não gosto desse conceito, não faz muito sentido falar que a linha está nascendo na positiva e morrendo na positiva, na negativa, né? Porque ela, no meu entendimento, ela sai da positiva e entra na negativa. Mas nascer e morrer, eu não concordo. Inclusive, é uma questão de VOF que ele considera como verdadeira. Tá? Tanto que eu nem selecionei ela para vocês fazerem, porque eu discordo das palavras que ele usou lá. Tá bom? Aqui, gente, nessa representação, pode parecer meio estranha a figura, mas é o seguinte, são duas cargas, A e B, tá? E o que ele está representando não são as linhas de força, mas sim os vetores em cada ponto escolhido. Nesses pontinhos pretos aqui, ele pegou vários pontos em volta das duas cargas e ele representa os vetores campo de cada uma das cargas. Tá? Então, aqui não foi desenhada as linhas ainda, somente os vetores. Então, de forma individual, vamos pegar alguns pontos para vocês entenderem. Olha aqui a carga A. Veja a representação nesse ponto que ele jogou o vetor do campo A para cima. Tá? Jogou ele para cima aqui. Quer dizer o quê? Que essa carga é positiva ou negativa? Só pode ser positiva, né? Está apontando para fora dela. Nesse ponto, veja que o vetor A está apontando para fora do A. Nesse ponto, está para fora, aqui para fora, para fora. Então, todos os vetores azuis representam o campo dessa carga A. E mesmo longe, ó, está lá, apontando para fora, tá? Em relação ao A. E os vermelhos representam a carga B, que também aponta para fora dela. Então, nós temos aqui duas cargas positivas, tá certo? Essas duas cargas são positivas. Observe um outro detalhe, ó. Aqui está perto da carga A. Veja que o vetor azul ele tem um tamanhozinho maior. Aqui está um pouco mais afastado, ele é menor. Aqui está mais afastado ainda, ele é menor ainda. Apesar que, dada a distância, esse vetor azul tinha que estar bem menor. Mas não... Opa, desculpa. Mas vamos ignorar esse erro da figura aí, porque esse vetor aqui está quase do tamanho desse. E ele tinha que estar bem menor porque a distância aumentou, tá certo? Mas o que ele quer dizer com isso? Que perto o campo é grande e longe o campo é menor. Beleza, já sabemos disso. E a carga B tem o seu campo vermelho maior perto dela e menor quando afastado dela. Tá certo? Então, no primeiro momento, está aqui colocado, aqui nesse ponto, por exemplo, ó, o vetor A alinhado com ele para fora, vetor B alinhado com ele para fora. Aqui embaixo, vetor B para fora e o vetor A para fora do vetor,
carga A para fora da carga A. Agora, nessa outra figura, nessa daqui, veja o que ele fez. Ele representa o vetor resultante. Ele representa a combinação dos dois vetores, da carga A e da carga B. Então, perceba, ó, da carga A. Na carga A nós temos, aqui ele está usando o azul para a carga A, né? O maiorzinho. E o vermelho vem da carga B. Como está longe, ele é pequenininho, ó, mas está apontando para fora. Então, esses dois vetores eles se emendam e formam esse vetor verde aqui, ó, que é o vetor resultante. Aqui foi uma soma direta, um alinhamento direto. Do outro lado, tá, o vermelho é da carga B, grande, e o azul é da carga A, pequeno, porque está longe dela. Os dois emendados formam o campo resultante, que é o verde aqui. Vamos pegar nesse ponto aqui, não vamos analisar todos, né? É só para uma ideia. Veja, da carga A, o vetor azul para cá, para fora dela, e da carga B, o vetor vermelho aqui, para fora dela. A combinação dos dois, veja que ele já colocou em posição de polígono fechado, né? Onde terminou o campo do B, já começou o campo do A. E aí ele fecha a figura com o vetor resultante, igual nós fizemos agora há pouco, anteriormente. Então aqui está o vetor resultante, esse verde. E só para fechar aqui, porque os outros vão seguindo o mesmo raciocínio, mas eu acho interessante esse daqui, ó, bem no meio, entre as duas cargas, considerando que elas são iguais em valor. Veja, o campo B é o vermelhinho, apontando para fora do B, e o campo de A é o azul, apontando para fora de A. Como está bem no meio do caminho entre eles, os dois produzem campos de mesmo valor, porém são opostos. Tá? Veja que aqui não aparece o campo resultante verde. Por quê? Porque eu tenho dois iguais em tamanho e opostos. Vai dar um menos o outro. Então, bem nesse ponto aqui, o campo resultante é zero. O campo do A anulou o campo do B. O resultante aqui é zero. Beleza? Então, conforme as cargas, existem regiões que o campo fica zerado. O campo de uma neutraliza o campo da outra. E aí o campo resultante é zero. Quer dizer que se você pegar uma carga de prova e colocar exatamente naquele ponto, ela vai ficar paradinha ali. Tá? Por quê? É como se ela não sentisse a presença de nenhuma das duas. Claro que, na verdade, a gente sabe que cada uma delas vai estar puxando ou empurrando essa carga de prova. É como se fosse um cabo de força. E aí as duas forças vão se anular. E aquela carga vai ficar lá sem perceber o que está acontecendo. Ela não vai sentir a presença desses campos. Beleza? Agora aqui ele representa tanto aqui ele está representando os vetores resultantes quanto as linhas de força. Então perceba, duas cargas positivas e iguais em valor. Tá? O que acontece? A carga positiva gera um campo para fora dela, lembra? Então aqui ele vem apontando para cá. E essa daqui aponta para o outro lado. Então nessa região aqui, ó, eu não tenho campo. O campo é zero, o campo resultante é zero. Tá? E nas outras regiões, os vetores mostram aí o comportamento da resultante, o comportamento da combinação dessas duas cargas. E aí veja que as linhas, não, aqui ó, a linha sai reto, aqui sai reto, para cá também sai reto, mas nas outras regiões as linhas começam a fazer curva. Elas se encurvam porque é a interferência da outra carga, é uma carga interferindo na outra. E essa curvatura aqui, ó, mostra bem por que as cargas se repelem. As suas linhas não combinam, tá? Elas não interagem, elas não se conectam. Por isso da repulsão entre cargas de mesmo sinal. Se for negativa, mesma ideia. As linhas se curvam, aqui na região do meio aqui, elas vão se anular, os campos se anulam, tá? A diferença aqui é que os campos apontam para dentro de suas cargas fonte.
mas as linhas fazem a mesma curvatura de repulsão. Então veja que o desenho das linhas é igual, o que muda é só a seta. Uma para fora e a outra para dentro da carga. Tá? E quando as cargas são opostas? Olha que interessante. O que sai da positiva entra na negativa. E aí as linhas se emendam. E aí nessa região eu não tenho mais um campo zerado. Na verdade eu tenho um campo somado. Eu tenho um campo mais forte aqui, ó, do que se eu tivesse as cargas sozinhas. Porque agora elas se combinam. A linha de campo da positiva se emenda com a linha de campo da negativa. Sai da positiva e entra na negativa. E aí faz essa curvatura aqui, ó. Então aqui eu tenho um campo concentrado. Se eu colocar uma carga de prova aqui, ela vai sentir esse campo resultante com bastante intensidade. Ela vai reagir a isso. Ela vai provavelmente ser acelerada. Ou ela vai ser atraída para um lado ou para o outro. Veja, se eu colocar uma carga de prova positiva, essa daqui repele ela, mas essa daqui atrai. Então ela vai ser jogada para esse lado. Se eu colocar uma negativa, essa daqui repele ela, mas essa daqui atrai. Ela vai ser jogada para esse lado. Tá bom? Então é isso que acontece. Então aqui ele considera cargas opostas com o mesmo valor numérico, ou seja, o número de linhas produzido é igual. Então as linhas que se conectam não fica faltando nenhuma conexão aí. Mas agora se eu tiver cargas opostas com valores diferentes, eu vou ter, numa carga maior, ó, mais linhas produzidas do que numa carga menor de valor. Vai haver a mesma interação, o que sair da positiva vai para a negativa, vai conectar, mas algumas vão ficar sem conexão. Tá? Elas vão se esparramar pelo espaço em volta e não vão para cima dessa carga negativa. Ela é deformada, ela vira para o lado da negativa, mas ela não tem uma outra linha para se conectar, por diferença de valor numérico. Mas é atração do mesmo jeito. Tá? Em ambos os casos aqui nós temos a atração entre as cargas. Bom, gente, e para encerrar então a parte teórica do nosso capítulo de campo elétrico, né? Nós vamos fechar falando do campo elétrico uniforme, porque até então nós mostramos cargas pontuais, né? Cargas pontiformes que geraram ali, conforme nós vimos, na interação entre duas cargas ou mais, linhas de campo que ficam deformadas, que ficam fazendo curvaturas. O campo elétrico uniforme, ele é caracterizado justamente pelo fato das linhas de campo ficarem paralelas e retas, tá? Aqui eu vou ter curvatura, mas para o lado de fora dessas placas. Aqui são duas placas carregadas com cargas opostas, né? Uma placa positiva e uma negativa, porém o valor dessas duas cargas é o mesmo, o módulo é o mesmo. Então, se eu tenho aqui uma placa com 10 microcoulombs, essa aqui está com menos 10 microcoulombs. Tá? Sempre igual o valor das cargas. Por quê? Porque, como vimos agora há pouco, cargas diferentes produzem número de linhas de campo diferentes. E para ser uniforme, eu preciso que o mesmo número de linhas produzidas na placa positiva, quando sair dela, entre na placa negativa. Tá? Então, por isso a carga é a mesma em valor e trocadas em sinal. Pois bem, o que nós sabemos então é que a carga positiva produz linhas de campo para fora dela e a negativa para dentro dela. Aí essas linhas vão se emendar, elas vão se complementar aí. E dessa forma, por que o campo é uniforme? Nós acabamos de falar anteriormente que, na medida que você se afasta da carga, o campo elétrico vai diminuindo, ele vai caindo com a distância ao quadrado. Aqui também, né, de forma individual, o campo da placa positiva ele é grande perto dela e vai diminuindo até chegar na outra placa. Então, ele vai caindo. Contudo, se você pensar na placa negativa, quando ela está aqui perto da placa positiva, o campo negativo é baixo e vai aumentando na medida que se aproxima da placa negativa.
Então, como aqui nós temos um campo resultante, que é a soma dos dois, tá? Eu vou somar o campo positivo com o campo negativo em cada ponto que eu estou passando. Então, nesse ponto, perto da placa positiva, eu tenho um campo positivo grande e um campo negativo pequeno. Somados, dá um valor x. Quando eu estou aqui no meio do caminho, a distância é igual para ambas as placas, o campo diminuiu da positiva, mas já aumentou da negativa, atingindo dois valores que somados dá o mesmo resultado x. Quando eu chego perto da placa negativa, o campo positivo diminuiu e o campo negativo aumentou bem. Somados dá o mesmo valor x lá do início. Por isso o campo é uniforme aqui dentro, tá? O campo resultante é que é uniforme aqui dentro, tá certo? Então esse é o chamado campo elétrico uniforme. Além das linhas serem retas e paralelas, o campo tem o mesmo valor em qualquer ponto dessa reta aí. Ele não, individualmente, como eu falei, individualmente muda, claro. Afastou, diminui, aproximou, aumenta. Mas quando você combina os dois, você tem sempre o mesmo resultado. E isso tem aplicações práticas aí dentro do mundo tecnológico, do mundo elétrico, da eletrônica, uma série de aplicações para isso que a gente vai exemplificar nos próximos capítulos aí, de acordo com a inserção de novos assuntos aí. Tá? Mas isso aí é extremamente aplicável na prática, aquela história de para que eu estudo isso? Para que isso serve na minha vida? Né? Enfim, eu não sei da vida de cada um, mas eu sei que isso aí tem muita implicação no nosso cotidiano com a tecnologia que nos cerca, tá bom? A questão é se você vai ou não usar isso na sua vida, tem dois caminhos aí, né? Duas respostas. Se você for trabalhar na área elétrica, na engenharia elétrica, na engenharia eletrônica, mecatrônica, enfim, eu vou seguir esse caminho. Então, isso aí você vai usar bastante na sua vida. Não vou mexer com isso. Né? Mas você usa isso na tecnologia que está à sua volta. Claro que você não precisa saber como é que funciona a sua televisão, o seu celular, o seu computador, nem a lâmpada eletrônica da sua casa. Você não tem que saber como ela funciona. Somente quem trabalha na área. Então, mas eu quero dizer assim, mesmo que você não precise saber disso, é bom saber que isso está presente na sua vida, no seu dia a dia. Tá certo? Existem cálculos feitos aqui dentro do campo elétrico uniforme, mas serão apresentados no próximo capítulo, porque necessita de mais algumas informações aí. Então aqui eu encerro, tá? O vídeo ficou mais longo que os anteriores aí, mas dou por encerrado esse vídeo, esse encontro, né? E agora é fazer aí as atividades complementares que faltam, né? Os assuntos aqui então vão garantir que vocês consigam fazer os últimos exercícios propostos na carta de navegação, para fechar a parte de atividades valendo 4 pontos, e em seguida respondam o questionário avaliativo lá, valendo 6 pontos. Tá certo? Então, mais uma vez, teve dúvida, me procure, a gente vai se falando aí. E, enfim, é isso. Bons estudos e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Aquele abraço.